Então temos falado bastante sobre diversas crises. Nós vamos continuar aí, são 7 crises diferentes, e hoje nós vamos falar sobre crise de comodidade. Estamos em Cantares, capítulo 5, a partir do versículo 2. Leia comigo o texto, acompanhe, por favor. Eu dormia, diz a noiva, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Responde o noivo: deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Diz a esposa, a noiva: já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas e agora pela oportunidade de ouvirmos a tua voz. Fala conosco, tira de nós toda preocupação, toda distração, que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos a tua vontade e que possamos obedecer em todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Bom, queridos, inicialmente esse texto ele é muito rico de poesia, de romantismo, né? Só para você entender um pouquinho o contexto histórico, estamos falando de um dos livros atribuídos a Salomão, em que ele estaria num momento muito bom da sua vida, enamorado, né? Já que estamos aí às vésperas do Dia dos Namorados, é aquele texto que Salomão estaria apaixonado, e ele escreve o que seria um poema, talvez para alguns um conto, e aí começa a trazer algumas revelações proféticas. Eu não vou chamar de profecia, mas algumas referências proféticas dessa relação da noiva e do noivo. Aqui, claramente, muitas pessoas leem esse texto e não conseguem perceber por que esse livro está incluído na Bíblia. Eu já ouvi algumas pessoas meio que reclamando e dizendo: puxa, por que tem tanto romance no livro de Cânticos? Por que isso está aqui? O que Deus quer nos dizer? Bom, está aí a oportunidade de você entender esse paralelismo que a gente faz, essa relação do noivo, que chamamos Cristo, a noiva, a igreja, esta relação que está aqui muito bem exemplificada sobre uma carta ou um poema de um noivo para sua noiva, de Salomão para sua noiva. Não sabemos exatamente do que se trata, mas é algo fácil da gente compreender. Vai ser uma mensagem bem tranquila, mas nós podemos imediatamente dizer que tem um viés aqui, tem um interesse de lermos esse texto hoje. Estamos falando da crise de comodidade que vive a igreja. A igreja está sofrendo de muitas crises: crise de autoridade, crise de autenticidade, crise de identidade, e agora a gente está falando da crise de comodidade, queridos. Nessa relação aqui é muito fácil a gente entender, porque nenhuma relação na terra, nenhuma relação composta de homens, mulheres, é perfeita. Sociedades não são perfeitas, casamentos não são perfeitos. Nós não podemos atribuir também, então, uma relação que envolve Deus e a igreja como algo perfeito. Não pode ser perfeito por culpa do homem, não de Deus. Da parte de Deus seria tudo perfeito, mas da parte dos homens nós falhamos, queridos. E aqui nós podemos ver uma relação que está começando a ter rupturas. Ao olharmos para essa relação, o modo de adoração da igreja, o que eu chamo de igreja hoje, a igreja que segue o noivo, a igreja de Cristo,
sem título. Não adianta ficarmos aqui atirando, dando tiro para os lados, pontuando algumas questões de outras igrejas. Vamos olhar para nós nessa noite, vamos olhar para quem nós somos diante do noivo. Nós somos a noiva, ou parte da noiva, e como essa noiva tem se comportado? Essa noiva está realmente de prontidão? Aqui nesse texto, uma nítida situação de que a noiva, essa noiva com N maiúsculo, está num momento difícil, irmãos. Deveria estar atenta a tudo o que está acontecendo. O poema fala da volta do noivo, o noivo saiu para resolver alguma questão, o noivo está lá fora, tudo isso está muito claro. E para um bom entendedor, já diz o ditado, meia palavra basta. Porque ao lermos esse texto, nós percebemos que a igreja está vivendo uma crise de comodidade tão grande. É impressionante, quando eu falo, parece que o pastor está pontuando alguns irmãos da igreja. Esqueça isso, eu converso com pessoas de outras denominações, outros pastores. A igreja tem vivido um momento de muito interesse pelas coisas de Deus, mas ao mesmo tempo um interesse negativo. Ela está interesseira, ela não está interessada. Interesseira no sentido de o que eu posso receber da igreja. Eu preciso de Deus. Para que eu preciso de Deus? Então, quando ela identifica que ela pode receber algo de Deus, ela busca Deus. Muitos de nós aqui poderia contar aqui o testemunho, né? De eu busquei Jesus quando eu estava com uma doença, eu vim até Jesus quando eu tive um problema sentimental. Tudo bem, a nossa primeira aproximação pode ter sido da nossa parte com interesses particulares. Mas o interesse de Deus sempre foi em nos atrair pelo seu amor, nos salvar, atribuir a Ele mesmo a importância dessa atração. Por mais que você tenha chegado à presença de Deus com alguma dificuldade, hoje, por mais que você lembre do seu passado, o seu presente significa que você reconhece o que Deus fez, você reconhece o que Jesus fez naquela cruz, você reconhece o amor de Deus derramado por nós, queridos. Isso é mais que importante numa relação. Precisamos ser verdadeiros, legítimos diante de Deus nessa relação. Nós, como noiva, não podemos dizer ao noivo aquilo que não é verdade. Quando estamos adorando através das nossas canções, temos que cantar canções que sabemos exatamente o motivo de cantarmos, por que estamos dizendo eu te amo, Jesus. Você realmente ama Jesus? Algumas canções eu até evito ministrar na igreja e digo aos nossos cantores, levitas, e digo, olha, isso tem que expressar a verdade. Isso tem que ser verdadeiro. Quando nós estamos diante de Deus cantando louvores, nós não podemos expressar aquilo que não sentimos. Eu não sei se todos conseguiriam cantar uma canção do tipo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, no mundo em que todos querem ser reconhecidos. No mundo em que todos querem atrair seguidores. No mundo em que as pessoas estão investindo mais na imagem do que qualquer coisa. A quantidade de mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres, pelo âmbito da vaidade, estão investindo em cirurgias de estética, não de correção, pelo amor de Deus, e não vou atribuir nada de pecado nisso, mas que estão se entregando uma vaidade exagerada, estão caindo na mão de pessoas, usurpando do dinheiro, da profissão, estão matando as pessoas. Combina o interesse deles com o interesse nosso. Então, veja que nesse momento nós estamos vivendo uma época estranha em que as pessoas estão vivendo a autopromoção. As pessoas querem estar em ênfase, as pessoas querem estar na mídia, as pessoas querem atrair seguidores. Isso tem sido perigoso demais. Quando nós trazemos esta relação do cântico de Salomão com relação à noiva, não podemos nos esquecer que ele conhece o que realmente vamos dizer. Antes que a palavra, diz o salmista, saia à boca, ele já sabe o que vamos dizer. Então eu não posso expressar nem nas canções e nem viver uma vida dupla diante do nosso noivo. O noivo nos conhece muito bem. Neste poema, a noiva está acomodada na sua cama e o noivo está vindo lá de fora. Não sei exatamente o que ele foi fazer, é apenas um conto, é uma expressão poética, mas é muito comum repararmos que é a rotina da nossa história com Deus.
Estamos aqui envolvidos em canções, construindo igrejas, estamos buscando acomodação, estamos buscando um ambiente de paz, e o noivo há de voltar. Você crê que o noivo há de voltar? Você pode dizer glória a Deus pela volta do noivo? E ele vai chegar, segundo a Bíblia, como um ladrão, ou seja, de surpresa. Há o que é chamado, para os que gostam de escatologia, né? O estudo das coisas futuras, os que gostam das predições futuras. Há quem estude e diga que um homem muito sábio chamado Nostradamus, ele trouxe algumas predições, e uma delas, que foi estudado aí por grandes cientistas, inclusive, cujo uma dessas predições dizia que o mundo vai terminar, ou a guerra final vai acontecer em 2060. Eu já tive pessoas me perguntando: pastor, será que eu vou viver para ver? Eu disse: faz as contas. Quantos anos você tem? Eu não sei se vai durar até 2060. Faz as contas. Se eu colocar mais 40 anos para frente, 2060, né? A gente colocar mais 40 anos, eu vou estar bem velhinho, uns 90 e poucos anos, se Deus permitir. Então, os mais novos, com certeza, chegarão 2060 com mais facilidade. Eu não sei se nós deveríamos nos preocupar, ou melhor, eu creio que nós não deveríamos nos preocupar com o tempo do fim, mas sim como nós estaremos quando o nosso fim chegar. Esta é uma questão que muitos não percebem, a velocidade das coisas. Os tempos estão abreviados, queridos. As coisas estão acontecendo com muita velocidade. As crianças que a gente diz, olha, estão espertas demais, sim, faz parte de um caráter, não evolutivo, para não chamar você para pensar sobre ciência, mas sabe essa questão do homem ter desenvolvido capacidades, e dentre dessas capacidades desenvolvidas, as crianças hoje quase nascem falando. Você é da época que as crianças levavam 15 dias para abrir os olhos? Eu sou. E quando uma criança nascia de olhos abertos, era um escândalo. As crianças estão nascendo com dente, com cabelo. Se você der uma mamadeira, ela já começa a passar o dedinho pensando que é um celular, assim, ó. Isso é um caráter evolutivo, eu diria, um caráter de mostrar que as coisas estão abreviadas de um modo muito natural. Não só pela tecnologia, mas podemos declarar com o desamor, com a inverdade, que Jesus está voltando mais rápido do que a gente imagina. E como a noiva vai ser encontrada? Será que a noiva vai estar atenta aos acontecimentos, ou ela vai estar distraída com toda a vaidade deste mundo? Vamos ler os versículos 6 e 7. Nós lemos o 6, eu quero ler os 6 e o 7, que diz assim: abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Veja que ela está dizendo que ela ficou emocionada ao ouvir a voz do noivo. Parece-me que agora ela corre para abrir a porta, mas diz o texto: busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Pense numa cena, porque aqui tem uma cena, não é? Os tempos antigos, baixa iluminação, está à noite, orvalho, as portas com trancas por dentro, não tem toda a tecnologia, todo o interesse de ter chave por fora. Esse noivo está batendo, está dizendo: minha noiva, eu cheguei, estou aqui no orvalho, abre para que eu possa entrar, para que possamos viver debaixo do mesmo teto, para que possamos envolver-nos em amor. Olha que relação linda de Cristo e a igreja. E agora esta noiva está se dirigindo à porta para abrir, mas me parece que ela demorou um pouco mais do que devia, porque quando ela abre a porta, ela não acha, e talvez ela tenha gritado na escuridão da noite, dizendo: ó noivo, eu estou aqui, abri a porta, mas ele não respondia mais. Versículo 7: os guardas que rondavam a cidade, ou seja, aqueles que deveriam cuidar da cidade, me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Aqui
há toda uma expressão teológica para definir que a retirada do manto é descobrir a nudez. Essa noiva está no poema deitada, vestida de uma túnica. É um sobrepor, né? O que antigamente chamava de camisola, mas um roupão. Quando ela sai à procura do noivo, ela já está vestida com um manto, que seria uma vestimenta adequada para encontrar o noivo na rua, fora do ambiente. Comece a imaginar como a igreja se comporta fora do ambiente. Comece a pensar como nós cristãos, os representantes de Cristo, aqueles que têm obrigação de revelar Cristo através das suas ações, como nós nos comportamos lá fora. Como nós mostramos Cristo se dissemos que somos cristãos, como o mundo vê Cristo em nós? Com manto, com túnica ou despido? A gente precisa pensar um pouco nisso. Porque alguns cristãos parece que eles não conseguem manter uma linha dentro e fora da igreja do mesmo modo. Parece que é uma transformação quando entra e outra transformação quando sai. Na igreja, glória, glória, aleluia. Na rua, não falam de Cristo. Ou quando falam, não conseguem transmitir a verdade. Precisamos pensar sobre isso, porque estamos refletindo sobre uma crise de comodidade. E esse texto exortativo aqui da igreja é para que a gente compreenda o que Deus exige de nós. Na verdade, Deus exige, mas não obriga. A exigência é apenas um pré-requisito. A igreja, para ver o santo, tem que se manter santa. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, não pense que um crente que se dedica muito à igreja, é fiel nos dízimos, é pregador, canta, dança, faz coisas maravilhosas, mas não tem santidade, não pense que vai ver Cristo. Não se engane, não engane a si mesmo. O pré-requisito é ser santo. E para ser santo, eu preciso me manter do mesmo modo que estamos aqui, assentados, vestidos em perfeito juízo, conservar isso lá fora. Louvar a Deus nos momentos bons e maus, dar glória a Deus em todas as situações, apresentar Cristo às pessoas. Se aqui você não se envergonha de dizer glória, glória, aleluia, por que se envergonha lá fora? Ou porque mostra a vergonha lá fora? Eu fico extremamente entristecido, queridos, enquanto estou na oportunidade de pastorear a igreja, e falo tanto sobre santidade, e fazemos unção, buscando na consagração a santidade, e converso com jovens, com pessoas de todas as idades, e digo, olha, nós precisamos nos manter santos. É mister que haja escândalos, diz a palavra, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então, quando me chega aos ouvidos, aos olhos, determinados comportamentos da nossa igreja ou de outros cristãos, como isso me abate, irmãos? A impressão que dá é que todo o investimento dos pregadores, da escola bíblica, não funciona. Parece-me que estamos falando e o diálogo, a conversa entra, não cai no coração, entra no ouvido, sai do outro. É impressionante o número de cristãos que não sabem se comportar no mundo lá fora. Basta dar uma passeada na rede social e a gente vê que tem alguma coisa errada acontecendo. Não pode-se dizer que esse homem, essa mulher é de Cristo vivendo desta forma. Olha o que ele diz, olha como ele se veste, olha o pensamento dele, isso envergonha a noiva. A noiva está sendo despida por tais comportamentos. E isso eu atribuo a essa crise que começa na comodidade, uma igreja acomodada. A noiva deveria estar mais que vigilante. A noiva deveria trazer ao seu coração um sentimento de fidelidade acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Quantos aqui gostam de café? Você gosta de café? Levanta a mão assim. Então você vai gravar no seu coração Lucas 10, 27. Você nunca mais vai se esquecer. Eu acho que Deus ama café também, sabe? Eu penso assim. Por quê?
Porque a palavra de Cristo em Lucas 10, 27, nos ensina que nós devemos amar a Deus de todo coração. É a primeira letra do café. De toda a tua alma. A segunda letra do café. De toda a tua força. E de todo o teu entendimento. Agora você vai beber café lembrando de Lucas 10, 27. Ah, vai. Porque se o crente não entende... Quem bebe café, sabe, cria-se uma dependência gostosa, não o vício, tá? Mas aquela dependência gostosa. Ah, eu quero tanto um cafezinho. Então, crente, eu quero tanto amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Se não for assim, não há prazer no que está fazendo. Não há verdade nisso, queridos. Estamos indo contra a maré, tem alguma coisa errada acontecendo. E essa noiva aqui do texto me mostra isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, está escrito: já não falarei muito com vocês, palavras de Jesus, porque aí vem o príncipe desse mundo. Ele não tem poder sobre mim. Quando Jesus diz isso, eu penso que os discípulos devem ter ficado desbaratados. Jesus está dizendo que nesse mundo há um príncipe. E príncipe traz toda a conotação de poder, de autoridade, de beleza. Porque por mais que o príncipe não seja belo, os contos de fada diz que príncipes são belos e princesas também. Mas mesmo que não seja, os seus súditos o adoram como se ele fosse a melhor beleza, a maior beleza do mundo. Já repararam no príncipe Charles? É feio para chuchu, né? E todo mundo chama de lindão, porque é o rei agora. Era o príncipe, agora é o rei. Essa ideia da honraria, isso precisa ser aplicado na nossa vida. Por quê? Se eu não adoro a Cristo, se eu não vivo uma vida para Cristo, se eu não estou vigilante no momento em que Cristo há de voltar, bater a porta e dizer: olha, eu acabei de chegar, você vai demorar a abrir? Se a noiva disser: mas eu estou tão confortável na minha cama, você está honrando mais o príncipe desse mundo do que aquele que te criou e que te chama de noiva, que te chama de menina dos olhos, que te chama verdadeiramente de princesa de Deus. Não estamos valorizando o que deveria ser valorizado. Ou nós olhamos para o noivo com um ar de fidelidade, ou vamos ceder, porque há um príncipe, mas há vários pretendentes. Você já viu o filme assim, né? Vida real não. Mas o filme mostra muito isso. A noiva está para casar e aparece lá no filme um pretendente. Ou os pretendentes. O mundo está cheio de pretendentes, irmãos. Não é só o diabo que quer roubar a paz da igreja, que quer fazer com que a igreja, ao invés de ser fiel, seja vista como uma prostituta. Porque a igreja, quando se vende, a igreja, quando entra na idolatria, a Bíblia diz que ela é uma prostituta. O termo usado é prostituição, ou seja, estamos traindo o Deus invisível com deuses feitos por mãos humanas. Ah, mas na igreja protestante evangélica não há ídolos. Como não? Como não, querido? Se eu idolatro o pastor, se eu idolatro a igreja, se eu idolatro o meu dinheiro, eu sou verdadeiramente um idólatra. Eu estou num lugar de idolatria e talvez não perceba. Nós precisamos olhar com olhos assim, com muito carinho, porque a igreja está cheia, a noiva está cheia de pretendentes. E esses pretendentes têm uma palavra de persuasão. Eu acho que nós poderíamos desenhar o mundo com vários príncipes. Um príncipe é o da vaidade, outro príncipe é o da mídia social, que rouba da igreja o tempo que ela deveria dar ao noivo. Quanto tempo a noiva se dedica a ouvir a voz do noivo? Quantas vezes você ouve a mensagem da palavra de Deus, ou quantas vezes você lê a Bíblia? Compara isso com o tempo que você consegue ter, porque você cria o seu tempo para abrir o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Pinterest, o Twitter e blá, blá, blá. Você não percebe isso? Que o príncipe deste mundo consegue atrair a sua atenção com mais ênfase do que o noivo, que está para voltar e que está dedicado a você.
Isso eu atribuo à crise de comodidade. Essa noiva aqui é muito bem exemplificada como a igreja de Jesus nos dias atuais. Versículo 2 do texto que nós lemos, Cântico ou Cantares, capítulo 5, versículo 2. O versículo que começa dizendo: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Ela até reconhece que o noivo fala com ela. Porque nessa expressão do poema, o noivo não pode chegar apenas e bater na porta, ele tem que se identificar. Então aqui há várias expressões do poema que diz: minha pombinha sem defeito, minha amada. Eu não sei como é que eles se tratavam, Salomão e sua noiva, mas como Cristo trata, como você ouve a voz de Deus? Como você consegue identificar que é Deus falando? Porque nós temos aqui, na nossa vida, no mundo real, nós temos o livre-arbítrio e nós escolhemos se queremos obedecer à voz do noivo ou não. É quando ouvimos a mensagem, o pregador está falando e parece que ele está falando da sua vida e você fica surpreso. Ah, o pastor Jarba conhece o meu problema. Aí vem um outro pregador que não conhece você e prega a mesma coisa para você. O noivo insiste em te ajudar, insiste em falar com você, para que você se posicione como uma noiva digna de receber o noivo. Mesmo assim, saímos da igreja com o desejo de fazer tudo ao contrário. É o livre-arbítrio, irmãos. Essa noiva do poema, ela reconhece que é o noivo. Quando você está na casa de Deus, quando você ouve uma mensagem, tantas formas de Deus falar conosco, mas principalmente eu amo a comunhão, sabe? Eu amo o fato de termos um lugar para congregar. Hoje eu fiquei chocado com o vídeo que assisti de uma igreja clássica, romana, católica, na Europa, que foi vendida por falta de fiéis. Uma construção lindíssima de vitrais. Sabe aquelas construções antigas? Ela foi transformada num bar. E o altar que um dia pregou a palavra do modo católico, ou do modo que eles entendem, mas era uma igreja, agora estava sendo vilipendiado pela bebida, pelo ambiente promíscuo. Não descaracterizaram a igreja, tá? Como uma afronta para dizer: a igreja não é nada, nós fazemos o que quisermos com o nosso dinheiro. E foi transformado num bar lotado de pessoas comendo, bebendo, fumando e falando besteiras. Ambiente de bar. O que é isso senão uma noiva que por algum momento foi corrompendo-se e que agora se entregou nos braços do outro pretendente? Nos braços do outro pretendente. Continua no versículo 2. Olha o que o noivo diz: deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Olha aqui, a noiva deixou ele do lado de fora por um certo tempo. E isso se parece muito com a crise de comodidade que estamos vivendo. Quando um crente, irmãos, me perdoe, eu falo isso, mas eu quero que todos entendam da mesma forma. Quando um crente escolhe o culto, eu não sei se eu vou pela manhã ou se eu vou à noite. Aqui nós temos 2 cultos, né? Algumas igrejas só tem culto à noite, a gente tem de manhã, tem à noite, tem na quinta. Mas quando a gente escolhe o culto, não estou falando quando você está impossibilitado de vir, mas quando você tem o domingo inteiro para ficar em casa. Eu acho que eu vou à noite. Vou dormir até mais tarde um pouquinho, afinal de contas eu trabalhei a beça essa semana. Quando você escolhe o culto, você está já entrando na crise de comodidade. É bem diferente. Porque o crente que está atento à volta do noivo, ele está preparando o seu coração para cultuar. Ele está preparado para chegar na casa de Deus antes que ele, sabe aquela expressão pentecostal? Antes que ele pegue fogo, antes que a brasa pegue fogo, ele já traz o fogo da rua. Ele já chega na igreja com tanta vontade de louvar, de adorar, que ele não está olhando quem é que vai cantar, quem vai pregar, quem chegou, quem não veio. Ele não está preocupado com nada disso. Ele já chega aqui dando a paz do Senhor, a paz de Cristo. Ele aperta a mão, parece que está saindo fogo, porque ele ama estar na casa de Deus. Mas na crise de comodidade, irmãos,
eu acho que eu vou no culto da noite. Se o pastor A pregou de manhã, deve ser o B à noite. Então, o cantor tal... Não, qual vai ser o dia da festa? Porque no dia da festa vai ter um cantor. Quando nós chegamos a esse estágio, nós eu acho que nem estamos mais na crise, nós já estamos afundados na comodidade da igreja. Por quê? Porque acabamos buscando um conforto tão atraente e fazemos como essa noiva que não pula da cama para abrir a porta para o noivo. As expressões que o texto usa aqui dão uma certeza de uma falta de reverência da noiva com relação ao noivo. Você fala sobre o que quando chega na igreja? Futebol, política, economia, acontecimentos atuais, ou fala do reino? Porque aqui é um lugar de falarmos do reino. Aqui é um lugar para você chegar uns minutinhos e dobrar o seu joelho. A igreja perdeu o hábito de dobrar joelhos. Só quando o pastor manda. Poucos irmãos eu vejo com esse hábito de se quebrantar na presença de Deus. Tá bom, pode ser que seja apenas uma proforma, pastor, não significa, se eu não dobro o joelho, que eu não tenho Deus. Não, lógico que não, mas tem reverência? Como é que você entraria na presença de grandes nomes atuais? Como você receberia algum rei? Ou como você se vestiria para entrar na casa de um rei? A gente tem que pensar sobre isso, irmãos. Não é apenas uma expressão, algo simbólico. Vocês já viram como os muçulmanos reverenciam o seu livro de fé? O Alcorão não pode ser depreciado por ninguém. Eles são tão extremos que eles podem levar o zombador à morte. Porque para eles o livro que eles têm é um livro de fé. A nossa palavra viva precisa ser vista de tal maneira, não a ponto de idolatrarmos. Houve uma época que a igreja idolatrava, né? A igreja era mais desodorante do que Bíblia. Ela botava embaixo do braço e saía por aí, e o testemunho péssimo. Irmãos, eu reparo muitas vezes no trânsito, pessoas fazendo coisas loucas, com uma Bíblia aberta no painel. A Bíblia está enorme, ela chega a estar amarelada, tanto pegar sol. Ele quer dizer alguma coisa. O símbolo, a imagem, quer transmitir alguma comunicação. Ele está dizendo alguma coisa. Ou que ele está sendo protegido pela Bíblia, que não pode ser uma verdade. A Bíblia não protege estando só lá, pendurada ou colocada em algum lugar relevante. Ela tem que proteger você quando ela está no seu coração. Tá? Raríssimas ocasiões, como eu vi, o camarada que estava saindo da igreja de bicicleta, teve um tiroteio e a bala pegou na Bíblia. Então ele testemunhou e abriu a Bíblia e disse aqui, a Bíblia me protegeu. Raríssimas ocasiões, irmãos. Porque, na verdade, ela só protege você se você tiver com a palavra guardada no teu coração. Do contrário, vai ser um livro que você transporta e às vezes nem lê. Então, quando nós começamos a olhar nesse aspecto do cuidado de Deus, nós olhamos para os muçulmanos e falamos, meu Deus, como é que eles reverenciam o livro sagrado? Assisti uma reportagem, você sabe que a Índia tem o maior panteão, né, maior coleção de deuses. Tudo se transforma em Deus para eles. E isso é cultural, não é só cultual. É cultural. Essa ideia de você na Índia estar comendo no chão, eles têm hábito de botar o prato no chão e se aproximar um macaco, tem muito macaco solto, macaco é Deus lá, né? O rato não pode ser sequer espantado, ele come com você no prato. Isso é cultural. Então eles podem ter sonhos mirabolantes, apresentam aos anciãos e daqui a pouco nasce uma nova seita dentro daquela religião, daquela linha, daquela casta, né, que eles chamam de casta. Então eu estava assistindo uma determinada casta que tem um livro sagrado, que não é o livro de regra de fé de toda a Índia, mas é daquela casta, mas é uma casta rica. E esse livro tem uma capa folheada a ouro, e ele fica guardado num lugar com ar-condicionado, com guardas fortemente armados, e de tempo em tempo o livro sai. E quando o livro sai, o povo começa a se acotovelar para se ajoelhar diante do livro, que ninguém sabe o que está escrito, porque é sagrado, não pode abrir. Não, é sério. Ninguém ousou abrir o livro. Alguém criou o livro, irmãos.
E alguém atribuiu sacralidade ao livro, e o livro foi levado aos anciãos, e os anciãos continuaram dando ênfase a essa história. Chegou um momento que eles não podem abrir o livro, porque o livro é tão sagrado que ele não pode ser aberto por qualquer mortal. Então adoram algo que eles não conhecem, e quando saem na rua, é aquela multidão em procissão. Os crentes nem carregam mais Bíblia, irmãos. Está tudo no celular, pastor. Está tudo anotado aqui. Não estamos dando para Deus a exclusividade que Ele merece. Quando eu abro a Bíblia, eu dou a Ele exclusividade. Aqui você não tem conversas, aqui você não tem lista de compra, aqui você, ou pelo menos eu penso assim, não escreve, ou não deveria escrever nada além do que diz respeito à palavra. O celular não, o celular você tem tudo que você quiser, é seu, é um instrumento. Então, existe uma diferença grande em ler a palavra no celular e ler a palavra através do livro, da Bíblia. E cada vez menos nós temos essa reverência. Por que isso, pastor? Estamos entrando numa crise de comodidade. Veja comigo o versículo 3, quando a noiva diz: depois do noivo ter dito, deixe-me entrar, olha o que a noiva responde: já tirei a minha túnica, ficou apenas com a roupa de dormir. Como posso vesti-lo outra vez? Ah, você não vai me fazer levantar daqui, né? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? Misericórdia. Versículo 5, pula para o 5. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos, como estavam as mãos dessa noiva? Destilavam mirra. Os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Olha aqui, queridos. Só se despe ou se veste de uma túnica quem tem uma túnica. Só lava os pés quem tem pés ou quem tem água. Não traz isso para a nossa vida. Será que nós somos gratos o suficiente a Deus por tudo que temos? Ou ainda reclamamos por aquilo que não temos? Vocês lembram dos 10 leprosos? Todos eles enfadados à morte, à separação, não podiam viver uma vida social, vem Cristo e dá a eles a cura. Independente de como ele fez, ou de como eles acreditavam, eles foram curados. Todos foram até o sacerdote para mostrar a cura. Mas quantos voltaram? Ou quem voltou? Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo esse espírito, vou dizer assim, entre aspas, de ingratidão. Depois de tudo que Cristo fez para a noiva ser santa, depois de tudo que Ele fez entregando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, como nós podemos ser tão ingratos a Ele? Como nós podemos nos esquecer de todo o sacrifício que Ele fez por nós? Pense nisso. Quantas vezes você se esqueceu que tem pés perfeitos para vir à casa de Deus? Não espere perdê-los para depois valorizar. Quantas vezes você se esqueceu da razão, do investimento que Ele fez em nós para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas da forma mais acertada possível? Essa noiva tem uma túnica, e a túnica não é uma roupa qualquer. É uma roupa especial. É uma roupa de alguém que está afortunado. Uma roupa, nos nossos dias, de alguém que pode pagar um preço diferente do que a maioria paga. Essa noiva está cheia de mirra nas mãos. Sabe o que é mirra, né? É aquele composto que serve para ungir, para apresentar aroma. É o perfume da noiva. O que você tem para dizer para Deus? Como você hoje apresenta o seu louvor, a sua adoração? Isso está trazendo comodidade? Sim, porque eu já recebi uma mensagem que eu fiquei horrorizado. Pastor, se me perdoe, eu não fui ao culto, mas pode ter certeza que eu coloquei no YouTube, eu cantei as canções que a igreja canta, eu dei até pulo, eu falei até em mistério. Eu disse, tão misterioso que acho que nem dá para revelar. Você estava fora da comunhão e o diabo conseguiu te enganar. Não é a mesma coisa. Isso a gente faz quando a gente não tem oportunidade. Sabe para que servem as canções do rádio, do pendrive, do YouTube, dos streams? Para quando você não consegue chegar à casa de Deus. Você está no hospital, está com alguma dificuldade, você está dando uma assistência a alguém, você está no seu trabalho e tem a liberdade de louvar a Deus, ou pelo menos no coração, então louve, ali é válido.
Mas se você está livre, por que você não usa os seus pés, a sua razão, para chegar à presença de Deus? Essa noiva acabou de declarar que o coração dela se estremeceu. Ela, quando ouviu a voz do noivo, se arrepiou toda, disse: é ele. Sabe quando a gente vem à igreja e se arrepia, e chora, e sente a presença, e fala em mistério, mas quando a gente sai daqui, a gente volta à nossa comodidade e se esquece quem realmente nós somos. Porque quando o noivo voltar, ele não vai... Eu entendo de algumas formas diferentes, sabe? Eu acho que quando Jesus voltar, a gente não vai estar na igreja cultuando. Seria interessante, né? A igreja cheia e só alguns desaparecendo no arrebatamento. E todo mundo louvando. Aqui a gente apaga a luz para louvar, para você ficar à vontade. Aí quando acende a luz, cadê a esposa? Deve ter ido ao banheiro, foi beber água. E o culto acaba e ele não acha, a bolsa está lá, está tudo lá. Eu não vou nem chegar ao extremo de... Os filmes de arrebatamento mostram a roupa ficando, né? Tá bom, sobe de roupa, vamos deixar. Porque seria estranho demais. Como assim ela foi e eu não fui? Como assim ele foi e eu não fui? Como assim? Não dá mais para fazer perguntas, querido. O tempo de fazer pergunta é agora. O tempo de você estudar a palavra é agora. O tempo de você usar a sua razão, a sua saúde, a sua juventude, tudo que Deus tem te dado é agora. Não espere chegar ao final dos dias para você tentar entender coisas que agora você pode entender. Esta noiva estava deitada, mas a vela estava acesa. Na versão corrigida diz que ela velava, ela estava atenta à voz do noivo. Por que não levantou para abrir e esperou que ele fosse embora? No versículo 4 diz assim: o meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Olha, eu fico imaginando a noiva em alguns momentos tendo cultos maravilhosos, sentindo a presença de Deus, mas quando ela sai, ela entra num ambiente de comodidade tão grande que ela leva tempo para aquecer o coração de novo. Não é uma noiva apaixonada. Não é uma noiva que vislumbra a possibilidade do noivo voltar a qualquer momento. Não é, irmãos. Não é. A impressão que eu tenho, olhando o cenário cristão no nosso país, é que a noiva nem acredita mais na volta do noivo. Se entrevistar os crentes do nosso Brasil, eu acho que nós vamos ter uma surpresa desagradável. Por conta das mentiras que o diabo espalha, nós sabemos que há crentes que não acreditam mais nem em céu nem inferno. Por conta de uma visão moderna da justiça ou da injustiça, não acreditam mais na justiça de Deus. Não acreditam. Isso é muito sério. O versículo 6 diz assim: abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Ora, se você chegou a se estremecer na hora que ele falou, se você teve alguma experiência com Cristo, que são experiências individuais de cada um, sabe aquele momento que uma canção tocou seu coração, que uma mensagem, que um pregador, que um culto, que algo aconteceu e você sentiu a presença de Deus, é nisso que você tem que se apegar, é nisso que você tem, isso que você tem que guardar no seu coração e jamais se esquecer que Ele está disposto a viver eternamente desta forma, envolvendo a noiva, protegendo a noiva, cuidando da noiva, livrando a noiva dos males desse mundo. Louvado seja Deus. Mas a noiva, na comodidade, quando ela vai lá fora, o que ela encontra? Os guardas, que deveriam protegê-la, mas não protegeu. Quando diz no versículo 6, busquei, mas não achei, ele sempre esteve lá. O noivo está sempre pronto para nós, queridos. O noivo está sempre de prontidão. Eu tenho para mim nesse poema que, se eu pudesse reescrever, eu diria: o noivo foi dar um atendimento especial na hora que a noiva saiu, e na hora que a noiva saiu ele já não estava mais. Isso para não dizer que quando Isaías capítulo 55 verso 6 coloca para nós: olha os conselhos do profeta, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Nós vivemos na nossa cultura momentos diferentes, né, da igreja. Houve uma época, e daí eu atribuo a essa sacralidade que nós damos ao domingo. A gente diz que domingo é do Senhor, por várias evidências, né? Evidência na palavra de Deus que Jesus ressuscitou no domingo. Então a igreja cristã,
deu o domingo, ou começou a cultuar a Cristo no domingo. Então o domingo ficou separado, e isso entrou na cultura mundial dos países cristãos. O domingo era sagrado, a família se reunia para conversar entre eles, para festejar e principalmente ir à igreja. Isso independente do ambiente católico, protestante, o domingo era do Senhor. Hoje não é mais. Hoje o domingo é do shopping, da praia, do patrão. O patrão conseguiu fazer com que o domingo fosse dele. Quantas pessoas que aqui estão me ouvindo sabem que em determinado domingo deveria estar na igreja, mas foi escalado para o trabalho? Então domingo não é mais do Senhor. Culturalmente falando, nós temos que encaixar um outro dia na semana para cultuar a Deus, porque o domingo eu fui escalado. Isso é muito sério, queridos. Mas quantos aqui sempre tiveram o domingo impedido de estar na casa de Deus? Aí eu ouço o crente dizendo: ai, pastor, eu fui trabalhar, meu patrão me chamou e eu queria tanto estar na igreja. Eu falei: a gente tem o hábito de valorizar aquilo que a gente acaba de perder. Porque quantos domingos você teve livre e não foi à casa de Deus? Agora você sente falta. E é capaz de Deus te dar o domingo de volta e você ir à praia. Ah, pastor, no hospital eu ouço muito isso. Eu queria tanto estar na casa de Deus. Eu digo: peça a Ele saúde, mas faça votos. Porque se Ele lhe der saúde, é para você ir à casa de Deus. E veja que Deus não exige tanto de nós, né? Eu fico pensando, por que esse noivo aqui, ele não arrombou a porta? Se a noiva é dele, porque o nosso Deus não age como o diabo age. O ladrão entra pela janela, o ladrão arromba a porta. Cristo bate, Cristo declara na sua voz, lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, reconhecer a minha voz e abrir a porta, qual é a promessa? Eu vou entrar, eu vou cuidar, eu vou fazer a ceia, eu vou levar o que você precisa. Você está doente? Eu vou te curar, minha noiva. Eu tenho um bálsamo para curar você. Mas isso precisa imediatamente acontecer. Do contrário, não acontece mesmo. E quando não acontece é porque nós já estamos nessa crise de comodidade. A noiva está esperando buscar Cristo num tempo em que ele pode não ser achado mais. Há muitos anos eu tive um sonho, já contei aqui para os irmãos. Eu confesso que eu tenho um sono muito pesado, né? Então sonho muito pouco. E quando sonho também nem lembro muito do sonho, mas há muitos anos atrás eu estava incomodado, recém-convertido, e eu fiquei assustado com o sonho que tive, em que eu acordava pela madrugada, desejoso de ler a palavra de Deus. Eu era novo convertido. Eu sempre amei muito ler a palavra. Eu amo ler livros, mas a Bíblia é o meu livro principal, é o livro de vida, é um livro de consulta. Quando eu estou triste, eu leio a Bíblia. Quando eu estou feliz, eu leio a Bíblia. Não faço isso só por ser pastor. Isso já vem comigo desde que eu me converti. Eu gosto muito de ler. Eu não li meus próprios livros. Às vezes eu tenho que ler de novo para lembrar o que eu escrevi, porque eu amo ler a Bíblia. E aí eu acordei nesse sonho desejoso de ler a Bíblia e estava numa sala cheia de Bíblias, de todas as cores e tamanho, e eu ia em cada Bíblia. Na hora que eu abria a Bíblia, as páginas estavam em branco. E eu pegava outra Bíblia e abria, e as páginas em branco. Queridos, que sonho aflito, sabe? Para mim se transformou num grande pesadelo, porque eu acordei assustado, me perguntando: meu Deus, e se isso acontecesse? E se as palavras sumissem da minha Bíblia, como eu ia ouvir Deus? Porque eu sempre atribuí Deus falando comigo através da palavra. Eu amo a palavra por isso, porque Deus fala comigo. E quando alguém prega, eu amo ouvir, porque eu entendo que Deus falou com o pregador para o pregador falar comigo. Então é um modo de Deus sempre estar falando conosco. E aí naquela ocasião eu estava na nossa primeira igreja, quando o pregador na época, o pastor Emanuel, foi o homem que nos batizou, eu e minha família, Vera, e eu estava lá, ele estava pregando sobre o arrebatamento. Ele disse que uma das evidências é a retirada do Espírito Santo da face da terra. Pense você viver um tempo em que a palavra glória e aleluia não tem mais sentido. Pense você viver um tempo em que talvez você não consiga ter uma igreja para entrar. Pense você num tempo em que as canções evangélicas, como já estão se tornando,
são tão estranhas que vocês não sabem se o cantor canta para Deus ou se canta para a namorada, e se tem intenção comercial ou se tem unção. Pense você viver um tempo em que não haverá mais razão de ser crente, porque você se esfriou de tal maneira e que o Espírito Santo não trabalha mais em você. Aí naquela ocasião eu comecei a entender que Deus estava me dando uma resposta do sonho. Tudo o que nós precisamos, queridos, está na palavra. Ouça Deus através da palavra. A fé é nutrida e ela vem pelo ouvir a palavra. Lembra do profeta que entrou em crise quando ele disse: quem creu na minha pregação? Se você ouve a palavra entra no seu coração. E você vai velar, vai estar atento aos acontecimentos. E quando Cristo voltar, você vai saber. Você não vai precisar esperar ninguém mandar uma mensagem dizendo que ele voltou, porque você nem aqui estará mais. Quero encerrar lendo o versículo 8 desse texto. Filhas de Jerusalém, olha a noiva dizendo, jurem, por favor, se encontrarem o meu amado, digam que eu estou morrendo de amor. Talvez tenha sido uma declaração tardia, né? Porque na hora que ela precisava estar atenta e o noivo querendo encontrá-la, ela se demorou demais em levantar da sua cama, do seu conforto, da sua riqueza. Ela se deteve demais olhando os dedos cheios de anéis e a mirra, e olhando a túnica e vivendo a comodidade dos seus dias, mas o que ele queria era prontidão. Uma igreja que não vive em prontidão pela volta do noivo é uma igreja acomodada. É uma igreja que está tão embanhada nessa comodidade dos nossos dias que ela não evangeliza mais, que ela não jejua mais, ela não lê mais a palavra, ela não estuda mais na escola bíblica, ela não sente diferença entre um culto de comunhão e um dia olhando para a TV e cantando louvores. Ela não tem mais esse discernimento. Isso é a crise de comodidade que a noiva está vivendo. E ela vai dizer aqui nesse versículo que ela está morrendo de amor. Veja, a relação sadia do noivo e da sua noiva não pode ser prejudicial à saúde. Por isso que há uma grande diferença entre amar e viver uma paixão. O amor de verdade não fere, não mata, não agride. O que a gente vê, feminicídio e reações tão estranhas entre homens e mulheres, principalmente dos homens contra as mulheres, não é amor. Nunca foi, é paixão. É algo avassalador, é um sentimento de posse. Ela é minha, e se não for minha não vai ser mais de ninguém, eu vou matá-la. Não é isso que a gente está vendo? Não tem nada de amor aí. Porque o amor cuida, o amor protege, o amor dá atenção. O amor traz a evidência de um relacionamento sadio. Isso é amor. Por isso o noivo poderia ter espancado a noiva ao invés dos guardas, mas ele preferiu deixar a noiva decidir. E a noiva, quando saiu, não viu o noivo. E aí foi aos guardas, vocês viram o noivo? Eles se aproveitaram da noiva. Estamos vivendo tempos em que o mundo secular está se aproveitando da noiva para tudo. Atrai a noiva para muitas questões que não tem nada a ver com o noivo. Quer experimentar do amor desse noivo? Então fique pertinho dele. E você só vai saber se essa crise de comodidade atingiu você, se você se lembrar de coisas simples que talvez você não tenha feito mais. Você nunca mais entregou um folheto bíblico a alguém? Você nunca mais convidou ninguém para vir à igreja com você? Você não tem jejuado mais? Você não acorda mais pela madrugada para orar? Então, talvez você esteja vivendo a crise de comodidade. E se essa palavra chegou até você, é porque Cristo continua dizendo que te ama. E que Ele quer encontrar você atenta. Noiva, fique atenta à presença do Senhor. Vamos nos colocar de pés. Busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado.
Esse noivo do poema, ele não descansou, ele bateu na porta. E como Cristo dizia aos seus discípulos, ele não tinha onde recostar a cabeça. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós meditando na Tua palavra, Senhor, estamos ouvindo a Tua voz, estamos percebendo o Teu cuidado para conosco, o quanto o Teu Santo Espírito deveria estar mais evidente em nós. Talvez estejamos vivendo essa crise de comodidade tão forte que nem reparamos que nós deveríamos cantar canções com lágrimas nos olhos, deveríamos estar ansiosos por ouvir a pregação da palavra, deveríamos nos aprontar, nos vestir momentos, horas antes de ir à igreja, para que nada atrapalhasse chegarmos na Tua casa. Deveríamos jejuar por aqueles que sofrem e pela nossa vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu cuidado a esta noiva, Pai. Não permita que os Teus filhos que aqui ouviram a Tua voz venham se afastar de Ti ou entrem nesta zona de conforto, de modo a roubar, Senhor, este calor intenso do amor verdadeiro que Tu tens para com a Tua noiva. Queremos ser a Tua noiva querida e amada, cuidada por Ti, Senhor. E ao cantar louvores de amor a Ti, que o Senhor receba a sinceridade do nosso coração, Pai, em nome de Jesus.